Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Não? Espero que sim. O vídeo de hoje é para falar de um assunto muito importante, que são as matérias que a gente estuda lá no módulo específico. Ano passado eu fiz um vídeo falando das matérias que estudamos lá no módulo básico. E agora eu vou falar das matérias que estudamos no módulo específico, que é uma dúvida aí recorrente. Muita gente vem me perguntando aí no particular. Mas antes de começar o vídeo, ajuda teu pai, pô. Deixa seu like, se inscreva no canal e toca o sininho. E compartilhe o vídeo também. E deixa aí nos comentários o que você acha. Deixa sua dúvida, seus conselhos, suas experiências. Sei lá, irmão. Escreve alguma coisa no comentário aí para deixar o vídeo mais relevante. Ah, e já tava esquecendo. Me segue lá no Instagram, pô. Lá no Instagram eu consigo trocar uma ideia contigo maneira. De homem para homem, olhando no teu olho, te dando papo reto. Ou então de homem para mulher também. Eu sei que muitas mulheres aí me seguem, assistem meus vídeos, muitas fox, até mesmo mulheres de Mike, né? Às vezes o cara tá lá fazendo concurso e tal, e a mulher fica mais agoniada que ele, fica pesquisando um monte de coisa, enquanto o futuro Mikezinho lá é envergonhado. Tá com vergonha, não quer trocar ideia com teu pai. Mas a mulher do cidadão manda mensagem para mim lá no Instagram: pô, Patelli, meu marido tá lá fazendo concurso e tal, pô, tá fazendo a prova, tá na etapa da investigação social, pô, me dá uma luz aí, onde eu alugo casa, aonde é bom morar, como que é o curso de formação e etc. Acaba que a mulher do cara tira mais dúvida que o próprio cara, né? Então, para vocês também, mulheres de futuros policiais, me segue lá no Instagram. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Muita gente me pergunta, Pacelli, quais são as matérias que caem lá no módulo específico? Por favor, fala para mim, me ajuda. Bom, meus amigos, já tem um tempo que eu venho dizendo aí que eu vou fazer um vídeo sobre o assunto. Mas esse vídeo aqui eu espero que seja um vídeo rápido. Então, esse vídeo aqui vai ser especialmente para falar apenas das matérias que a gente estuda lá no curso de formação no módulo específico. E num vídeo posterior eu vou falar aí de como que é o curso de formação do módulo específico. Vou falar dos estágios, vou falar das guardas, vou falar se o curso é mais puxado que o básico, como que é o tratamento, etc. Eu vou falar como foi meu curso de formação do módulo específico. Vou contar todas as experiências lá para vocês já irem para o módulo específico bisurado. Eu sei que você que está aí no básico, meu jovem, você que nesse momento está no módulo básico, já está pensando, porra, onde eu vou fazer meu módulo específico? Caraca, eu quero logo ir pro módulo específico, pô. O tratamento lá é melhor. Lá vou usar farda, vou ser tratado como polícia. Já não tô mais aguentando aqui no módulo básico, meu Deus do céu, que sugação total. Então, meus amigos, fiquem atentos aí no canal que eu vou lançar um vídeo sobre como é o módulo específico. Então vamos lá, meus jovens. Eu vou falar aqui das matérias que estudamos lá no módulo específico. Fica aí que eu vou falar agora. Eu vou falar das matérias aqui seguindo uma lista que eu fiz. Eu fiz uma listinha lá e é onde eu anotava as minhas notas, beleza? Mas eu não vou falar das minhas notas aqui, não. Vou falar das matérias. Então eu vou estar seguindo essa lista aqui e vão acompanhando, beleza? Vamos lá, meus amigos. A primeira matéria da lista é direção preventiva. Sim, você vai estudar direção preventiva lá no curso de formação, tanto na parte teórica e também na parte prática da coisa, beleza? Em resumo, vai conduzir viatura, vai aprender a fazer as manobras e tal, vai ser um condutor de viatura de fato e vai aprender também sobre a legislação, beleza? Segunda matéria da lista é Direito Civil, uma matéria também chatinha de estudar, mas é muito importante, principalmente na tua vida pessoal, beleza, galera? Essa matéria tirou muitas dúvidas de mim aí sobre os direitos do civil, até mesmo se você estiver passando por alguma situação aí que você esteja sendo lesado, essa matéria de direito civil vai fazer você entender um pouco sobre os seus direitos. Apesar de agora você ser um militar, meu jovem, ou então estar estudando para ser um militar, né? Terceira matéria da lista aqui é polícia de choque. Galera, é uma matéria bem legal, ela é composta de teórica e também prática, tá? Você vai cheirar um pouquinho de gás aí nessa matéria, porque vai fazer algumas aulas práticas, vai aprender a segurar escudo, vai aprender a fazer lá todo o procedimento lá de CDC, é óbvio. Vai fazer o basicão, né? Vai aprender o basicão, vai cheirar um gásinho aí também e tal, mas é uma matéria boa, tá? E não é uma matéria muito longa, não, é uma matéria bem curta. Vamos para a próxima matéria da lista. Criminalística. A matéria muito boa, também muito interessante, que vai falar ali sobre a questão criminal, né? Falar de se quer rio aí de perícia e tal, orifício de entrada, orifício de saída, se o tira de perto, se o tira de longe e tal. Essa matéria é muito interessante também. Próxima matéria, psicologia. Matéria também muito boa, galera. Uma matéria aí que vai te fazer ser mais humano. Você vai entender melhor a questão da psicologia. É uma matéria super tranquila aí, entendeu? Mas é óbvio, tem que estudar, senão vai reprovar também, tá? Psicologia reprova. Mas é uma matéria muito importante
na grade curricular, beleza? Até porque grande parte do efetivo da polícia acaba adquirindo com o tempo aí alguns problemas psicológicos e tal, se não se tratar, né? Então, essa matéria de psicologia vai fazer com que você olhe com mais sensibilidade sobre a questão da psicologia, beleza? Seguindo para a próxima matéria aqui, a gente vai falar da matéria de tiro. É uma matéria prática, que é uma das melhores matérias, onde você vai de fato atirar. Então, nessa matéria, você vai terminar de se habilitar na pistola .40, né, na Glock, porque você inicia a sua habilitação lá no básico, mas se habilita de fato no específico. E você vai também se habilitar na calibre 12. E não tem muito o que falar sobre a matéria de tiro. Basicamente, você vai atirar. Vamos para a próxima matéria, que é uma matéria que eu não gosto. Pra ser sincero, eu não gosto, que é o TAF. Mas, aonde eu fiz o meu módulo específico, eu até que gostava da matéria. Por quê? Corridinha na praia, às vezes tinha algumas atividades aí de natação, canoa havaiana, etc. No CPI 6, a matéria de educação física, né, que é o TAF, acaba sendo uma matéria boa, até mesmo de descontração também. Então, apesar de eu não gostar da matéria de educação física, mas no CPI 6 eu fiz ela de boa lá, até gostava da matéria, beleza? O instrutor era gente boa e contribuiu para que a matéria corresse levemente aí, ao ponto da gente não ficar saturado aí, né, com esse negócio de educação física. A próxima matéria também é uma matéria prática, que é a matéria de POP, né, que é o procedimento operacional padrão, que vai lá aprender sobre a abordagem, sobre o procedimento da polícia e tal. É uma matéria muito interessante aí, muito importante na sua vida policial, na sua carreira, beleza? Você fazendo POP no padrão vai evitar muitos problemas aí futuramente. Próxima matéria é medicina legal. Medicina legal é uma matéria muito boa também, eu gostava, ainda mais com o meu instrutor lá, um instrutor muito bacana, eu gosto muito dele aí. Quem conhece vai saber, eu vou até imitar ele aqui, né? Vamos lá, ô Pacelli! É Pacelli ou Pacelli? Ó, é Pacelli, senhor. Então vamos lá, ô Pacelli! Apresenta o pelotão aí pra gente aí. É um oficial aí que aparentemente é um cara bem humano, é um cara bem gente boa aí, tu consegue trocar uma ideia com ele de boa. E ele dá essa aula aí de medicina legal. Aí na hora da explicação ele, ó, vou falar aqui, ó. Isso aqui, ó, é o quê? Ó. Pérfuro contundente. Isso aqui, ó. Pérfuro cortante. Que é quando ele falava das lesões aí decorrentes de corte, de perfuração, etc. Aí tinha lá pérfuro cortante, pérfuro contundente, etc. E ele, engraçado, né? A forma que ele dava aula. Mas é muito bacana, gostava muito desse instrutor aí. Se você sabe quem é, deixa aqui nos comentários. Próxima matéria é direito penal. Direito penal, tu sabe, né? O cara que veio do básico, nada mudou. Vai continuar tendo direito penal lá no específico. Matéria muito complexa, difícil, mas você tem que se dedicar aí para não ficar de VF, beleza? E o instrutor que me deu aula lá de direito penal no específico, o cara era nota 10, irmão. O cara era sinistro, o cara era brabo. Oficial também. Gente boa demais e conhecia muito do direito penal. Tirava muitas dúvidas da gente aí. Até dúvidas pessoais aí mesmo. E falava muito também do cenário, né, do Brasil, falava muito do PCC, falava dos traficantes e tal, contava as histórias aí, sempre de uma forma didática aí mostrando no direito penal, tá? Enfim, é uma matéria muito interessante e eu aconselho vocês a estudarem o direito penal de fato, não só decorar. Próxima matéria, escrituração. Tu sabe, né? Escrituração tem no básico e vai ter também no específico. Vai basicamente aprender a preencher documentos, fazer parte, fazer outros documentos aí, etc. Não tem muito mistério essa matéria aí, não. Próxima matéria, inteligência policial. Essa matéria é muito interessante também. Fala um pouco do barra 2, né, que é o famoso P2. Fala um pouco da parte de inteligência da polícia, né? Explica para você que a polícia militar, ela não investiga, ela colhe dados. Então essa matéria, ela traz um outro lado da polícia militar que muita gente não conhece, que é a parte que age aí nas sombras, né? E é uma parte da polícia que eu admiro muito e eu gosto muito. Inclusive, antes de ser polícia, o meu sonho, né, era ser um P2, tá? Hoje em dia, esse sonho meio que foi por água abaixo, porque eu posto vídeo na internet e tal, não sou nada discreto, mas eu sempre tive vontade de ser P2. Hoje em dia eu não tenho, mas é mais por conta do perfil, que eu considero que eu não tenho perfil para isso no momento, por conta da minha exposição aí, fazendo vídeo e tal, etc. Para você ser P2, você tem que ser bem discreto aí, beleza? Porque você vai fazer trabalho de coleta de dados, então muitas das vezes você vai se infiltrar, galera, você vai se infiltrar mesmo. Em dado momento, se precisar, você pode até se passar como morador de rua, galera. É o trampo do P2. Não é que ele vai ficar fazendo isso, mas se necessário, vai fazer isso para coletar um dado muito importante. Um filme muito interessante que eu acho para vocês assistir, para vocês entenderem de fato que é o trabalho dos P2, é um filme chamado Alemão. Depois vocês assistem aí. É um filme muito interessante que se passa lá no Rio de Janeiro, na época que o Estado estava dominando lá o complexo do Alemão para a implantação da UPP. Tinha lá um grupo de P2 lá, e no decorrer do filme vocês vão entender o que de fato é o trabalho do Barra 2.
que é o P2. Próxima matéria é a comunicação social. Sim, meus amigos, comunicação social. Eu acredito que me enquadre aí nesse setor da polícia, setor de comunicação. Quem sabe aí eu não tenho oportunidade de trabalhar na comunicação social, que é o famoso P5. Quando a galera fala assim, pô, tem que ali fazer um P5. P5 é basicamente isso, você comunicar, se comunicar, conversar, trocar ideia, tirar dúvidas. Então, isso que eu estou fazendo com vocês aqui é basicamente o P5. Eu estou fazendo o P5 com vocês. Então, você vai ter aula de comunicação social, para você entender como funciona e para você também não ficar vendido também, né? Porque pode acontecer de você, numa ocorrência, do nada chegar a reportagem e começar a te filmar, te fazer um monte de pergunta. Você pode dar entrevista assim para televisão, assim, do nada? Pode. Contanto que você faça o padrão, e essa matéria está aí para isso, para explicar como funciona aí a comunicação social, para você se comunicar de forma correta, tá? Próxima matéria é direito administrativo. Não tem muito o que falar, né? Direito administrativo é basicamente para falar sobre administração pública e etc. É uma matéria muito interessante também, se esforce, que ela é difícil, mas é uma matéria muito importante. Polícia ostensiva é uma outra matéria também muito importante na carreira policial. Vai basicamente ensinar aí como que você tem que atuar nas ruas aí. Vai falar muito sobre a parte ostensiva da polícia, beleza? Mediação de conflitos também é uma matéria muito interessante aí, que vai falar de uma parte mais comunitária aí da polícia, entendeu? Uma parte mais social. E essa matéria também é um complemento da próxima matéria que eu vou falar, que é a polícia comunitária. Essa matéria ela fala muito da parte comunitária da polícia, né? Vai te passar uma outra visão da polícia, porque o cara entra com uma visão um pouco deturpada aí da polícia. Mas a polícia tem o lado comunitário, que é a parte que você vai lidar com a sociedade, vai ensinar você a ser um polícia mais de boa, a entender melhor a comunidade, entender melhor as pessoas, não agir com violência, para vocês agirem conforme a lei, o que a lei pede, o que a lei manda, que todo cidadão, até que se prove o contrário, não é criminoso, e até mesmo o criminoso você tem que saber tratar o cara, não vai também querer esculachar, vai abordar o maluco tá com mandado de prisão, irmão. Aí você vai querer esculachar o cara porque o cara tá com mandado de prisão, irmão. Você não tem que fazer isso, você tem que fazer o seu padrão, irmão. Você explica para ele sobre os direitos dele, você vai ter que conduzir ele para delegacia e acabou, seu serviço está feito. A partir do momento que você conduz ele para a delegacia, aí é problema da Polícia Civil. Mas esse processo aí você tem que fazer direito, irmão. Porque você pode inflamar uma situação ruim. Uma parada que é simples, aí você vai agir com truculência, vai inflamar e vai dar merda. Tem que saber agir, tem que saber tratar as pessoas. Até porque pode ser que o cara tá lá com mandado de prisão, irmão. Normalmente não vem explicando esse mandado de prisão. Aí você vai agir com truculência, ignorância, e o cara tá com mandado de prisão por conta de pensão, mano. Às vezes o cara nem sabe. Às vezes o cara paga a pensão normalmente, aí ficou desempregado e não conseguiu mais pagar. Aí veio o mandado de prisão e você tá tratando o cara aí como se o cara fosse um criminoso de alta periculosidade, pô. E não, o cara só tá devendo pensão. É certo dever pensão? Não, né? Mas, pô, vamos pensar moralmente também, pô. Bota a mão na consciência, pô. Às vezes o cara tá devendo pensão porque de fato ele não conseguiu pagar, irmão. E a gente tem que conduzir pra delegacia pra lá eles tomarem a providência. Então, pô, trata o cara com dignidade, com respeito. Essa matéria de polícia comunitária vai fazer com que você entenda melhor o cenário aí da população, a sociedade, vai fazer você mudar sua percepção e evitar que você seja truculento aí. Vai te ajudar muito na sua vida como policial, beleza? Menor potencial ofensivo. É uma matéria muito importante também, que vai falar aí sobre o elastômeno, sobre as granadas, efeito moral, sobre gás, spray de pimenta, enfim, vai falar dos armamentos que utilizamos aí que tem menor potencial ofensivo. Vai falar muito do policiamento de choque também, né? Os armamentos que eles utilizam, vai falar de briga de torcida, de manifestações, etc. Dessas questões aí que você tem que saber lidar e saber utilizar o armamento correto, caso seja necessário usar para dispersar a multidão aí, beleza? Então essa matéria aí faz meio que um paralelo também com a polícia de choque, beleza? Meio que elas se complementam. Agora vamos para a próxima matéria, direito penal militar. Uma matéria muito importante para você que é um policial militar. Você tem que estar atento ao direito penal militar, porque nós andamos numa linha que por muito pouco você pode cair para cá. E se você cair para cá, você pode ser preso. Se você cair para lá, você pode ser morto. Ou no cenário menos prejudicial, você pode ser simplesmente mandado embora da polícia. Então é isso, é esse triângulo aí, triângulo da morte. Preso, morto ou ser mandado embora. Fiquem atentos ao direito penal militar para vocês não caírem dentro desse triângulo aí, beleza? Pô, Patielli, como assim morte? Quer dizer que a polícia vai me matar? Não, meus amigos, a polícia não vai te matar. Mas em dado momento, numa situação onde você precisa utilizar sua arma de fogo, você vai pensar, cara. Isso você tem infrações de segundo para pensar.
Às vezes tem lá uma multidão. Exemplo disso tá lá, aquele camarada lá da RPM que tomou um tiro no pescoço. Ele foi tentar imobilizar o cara lá, no entanto ele estava sozinho, não deu para fazer muita coisa. Se tivesse um camarada com ele ali, esse camarada tinha que pensar, e aí, o que eu faço? Vou birimbolar também? É tudo muito rápido. Você tem frações de segundo para pensar. Quando um tá embolando com o outro, irmão, a probabilidade do cara pegar a arma do policial e acontecer uma fatalidade é muita. Então o policial que tá junto, ele estando de fora, olhando os dois birimbolando ali, os dois agarrados, ele pode pensar o seguinte: vou pegar a minha arma e vou dar um tiro de perto meio, tipo queima-roupa mesmo. Tá errado ele fazer isso? Não, não tá errado, pô. Porque ele tá dando um tiro a queima-roupa pra acabar com aquilo dali, pra resguardar a vida dele e a vida do companheiro dele. Mas é que tá. É onde eu digo, a gente vive numa linha. Esse tiro aí, como ele vai ser interpretado? O policial deu tiro a queima-roupa no cara lá. Como que a justiça vai interpretar isso aí? Então a gente anda numa linha, aonde você tem que escolher. Porra, eu vou reagir, vou dar um tiro e eventualmente pode ser que o cara morra e eu venha responder por isso. E caso eu responda, eu posso ser solto ou posso ser preso. Então eu considero que a gente vive num triângulo, é o triângulo da morte aí. É um termo que eu estou usando aí que eu que inventei, tá? Se vocês quiserem dar outro nome para esse triângulo aí, fiquem à vontade. Mas eu basicamente enxergo como um triângulo. Ou morrer, ou ser preso, ou ser mandado embora. Porque voltando ao exemplo hipotético que eu dei aí, o camarada ele pode não reagir e morrer, ele pode reagir e matar o cara. Se ele matar o cara, ele pode ser preso ou não. Ou de repente também não ser preso, mas ser mandado embora. Ou ser preso e ser mandado embora. Por isso que eu digo, dê atenção a essa matéria aí, Direito Penal Militar. Próxima matéria é gerenciamento de crise. Essa matéria é muito importante aí, que você vai se deparar com refém ou pessoas querendo se suicidar e etc. Esse gerenciamento de crise aí vai ajudar você a lidar com esse tipo de situação. Porque assim, na carreira você vai trabalhar sem novidade, até o dia que der novidade. No dia que você se deparar com uma situação desse tipo, você vai saber o que fazer, vai saber até o momento certo que de repente você vai ligar para o GAT. Então vamos para a última matéria, que é a defesa pessoal. Defesa pessoal não tem muito o que dizer, né, galera? Você vai basicamente aprender a imobilizar a pessoa, caso necessário, né? Às vezes você quer conduzir o cara para a delegacia, o cara tá fazendo jogo duro, falando não quero, não vou, não vou, você não vai dar um tiro no cara, né? Então você vai ter que usar das suas artimanhas aí da defesa pessoal. Ou então o cara vem para cima de você para te bater, você sabe pelo menos se defender, né? Um lugar muito vulnerável aí que você pode utilizar muito sua defesa pessoal é nos estádios de futebol, né? Às vezes o cara vai fazer uma delegadinha lá, uma DG no estádio de futebol, e acontece algum QRU lá. E lá no estádio de futebol você não trabalha armado, né? Pelo menos até onde eu sei. Você trabalha desarmado. E acontece uma muvuca lá, porradaria pra tudo quanto é lado, você tem que saber pinçar o cara, né? Então você vai utilizar muito da tua defesa pessoal aí. Então dê muita atenção para essa matéria. Então, galera, finalizei todas as matérias aqui. No entanto, eu quero passar um bônus para vocês. Vou falar de duas matérias que não tem prova, mas que eu acho interessante falar aqui para vocês, que é uma matéria que envolve tecnologia e outra que envolve procedimentos aí de atuação e tal. Vai ensinar você a autuar, vai ensinar você a mexer no TPD, fazer a autuação no TPD e etc. Essa matéria se chama HCAT. E a outra matéria eu esqueci o nome aí, mas é falando de tecnologia. Fala de drone, fala de toda a parte tecnológica da polícia aí. Ambas matérias não tem prova, beleza? Meus amigos, vou finalizar o vídeo aqui. Espero ter ajudado. E se caso eu ajudei de fato com esse conteúdo, me ajude também, pô. Deixa teu like, se inscreva no canal e compartilha. E me segue lá no Instagram também, beleza? Ajuda teu pai a crescer. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Fiquem com Deus. Tamo junto e até uma próxima. Fui!